Olá, pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo ele vai fazer uma breve recapitulação referente às 4 semanas do PET Volume 2. Na primeira semana, o tema que foi abordado foi as linguagens artísticas. Quais são elas? Artes visuais, artes cênicas, literatura e música. Dentro das artes visuais, trabalha o quê? Trabalha a arte de se observar, a arte de olhar, a arte de ver. Quais são as modalidades que se enquadram dentro das artes visuais? Desenho, pintura, escultura, fotografia, gravura, cinema, grafite, design, moda, arquitetura, entre outras modalidades artísticas. As artes cênicas, ela trabalha a questão da movimentação do corpo ou a incorporação de um determinado personagem. Ela pode ser dividida entre dança e teatro. Em alguns casos, as linguagens artísticas elas podem também ser divididas entre teatro e dança. Mas aqui as duas elas se enquadram dentro das artes cênicas, né? A dança seria o quê? Uma forma de expressar sua arte movimentando o corpo. E o teatro seria uma forma de expressar sua arte incorporando um personagem contando uma determinada história. Outro tipo de linguagem artística é a literatura. A literatura, embora faça parte de uma disciplina, né, separada, isolada, ela também se enquadra dentro de uma forma de linguagem artística. Seria o quê? Poemas, romances, histórias produzidas em textos, né? Podem ser contadas, né, verídica ou inventada, né? Pode ser contadas por meio de um narrador, né, ou pessoas, né, terceira pessoa contando um determinado personagem, a história de um determinado personagem. Já a música seria uma forma de linguagem de escuta, de ouvir. Então, temos o canto e temos as músicas instrumentais, né? E dentro da música trabalha essa questão das músicas eruditas, das músicas populares, folclóricas, né? Trabalha uma abordagem sobre essa questão dos instrumentos musicais, enfim. Na semana 2, seria uma definição do que é arte. O que seria arte para vocês? Cada um, né, responde da forma que achar melhor. Mas a definição da arte seria o quê? É a forma de comunicação, é a forma de expressar, é a forma de interpretar, é a forma de questionar e de desafiar a realidade. Então, a arte é uma forma de expressar seus sentimentos, né? Questionar, comunicar, né? Seja pela pintura, desenho, música, dança, teatro, enfim. Tudo aquilo que é considerado belo, perfeição e verdade, nessa definição que a maioria das pessoas elas conhecem, né? A arte como algo bonito, a arte como algo belo, né? Então já começa a lembrar das esculturas gregas, né, da arte grega, onde passava-se aquela ideia de beleza, aquela ideia de perfeição, né? Por conta de quê? Por conta das técnicas que eles trabalhavam nas esculturas, né? E acabou assumindo uma forma de comunicação através das pinturas, através da arquitetura, através das pinturas nos vasos cerâmicos, através da música e do teatro. Qual que seria o intuito? Seria descobrir através da manifestação artística, né? O intuito do trabalho é tentar trabalhar através da manifestação artística o que na sua cidade, né, é abordado, né? O tipo de manifestação artística que é considerado importante na sua cidade, o tipo de festa predominante, né? Locais como casas de culturas, né? Comidas típicas, o que é predominante na sua cidade. Por exemplo, na nossa cidade, que é Juiz de Fora, o que predomina de manifestação artística? O Cine Teatro Central, o Museu Mariano Procópio, o Espaço Mascarenhas, os artistas locais que apresentam no calçadão, né, seja artista tocando violão ou cantando ou fazendo alguma, né, dança no calçadão, né, ou as comidas típicas como a feijoada, o pão de queijo, que é muito famoso nas Minas Gerais, ou seja, né, são exemplos de manifestações artísticas, né, manifestações
culturais que são predominantes na nossa cidade. Já na semana 3, a semana 3 ela fala da função da arte, né? Quais são? Existem 3 tipos de funções da arte. Ela tem a função utilitária, função naturalista e a função formalista. O que seria a função utilitária? Seria como uma arte que aborda o ensinamento, né? Seria a arte que ela é usada para poder instruir, para poder ensinar. Eu vou dar um exemplo para vocês. É como na Idade Média a função era trabalhar a história bíblica para os povos analfabetos. Já a função naturalista servia para refletir a realidade. Por exemplo, na Grécia Antiga, as pinturas, as esculturas que imitavam a realidade, né? Através de pinturas, esculturas que trabalhavam no mármore, né? Tanto é que nas esculturas eles produziam as figuras do tamanho real, né? Para fazer com que as pessoas contemplassem essa obra, né, com o intuito de imitar a realidade. Já a função formalista, ela trabalha uma forma de apresentar a arte. Por exemplo, uma obra de arte, que técnica que foi utilizada, a forma dela, o conteúdo, o tema que foi abordado, o contexto histórico, se a obra de arte ela aborda algum acontecimento histórico, a técnica que foi trabalhada, se foi uma pintura, se foi uma gravura, se foi somente um desenho, né, ou uma escultura, né, de que forma que ela foi utilizada. Na semana 4, aborda a questão das carrancas. O que seria carranca? A carranca é uma escultura com forma humana ou animal, produzida em madeira, utilizada a princípio na proa das embarcações que navegam pelo Rio São Francisco. Mas aonde que vive o Rio São Francisco? O Rio São Francisco nasce na Serra da Canastra, em Minas Gerais, e corta o sertão da Bahia. A carranca ela é considerada como uma arte popular brasileira. O que seria a arte popular brasileira? É a arte do povo. É a arte onde os artistas regionais ali, né, eles produzem, né, que são aqueles artistas que não são conhecidos, não são tão famosos. As carrancas geralmente são encontradas em feiras de artesanato, né, ao longo do Rio São Francisco. Então, nessa região, ela é muito conhecida, né? E não se sabe qual foi a sua origem, não se sabe, mas elas possuem influências indígenas e negras. Então, galera, explicando aqui para vocês, né, recapitulando aí o que foi trabalhado nas 4 semanas, né? Espero que vocês façam as atividades de acordo com o tempo de vocês. Qualquer dúvida, vocês podem deixar no chat, que assim que eu olhar o chat eu vou responder. E lembrando que os horários, né, estão lá no chat, né, onde mostra o horário que eu vou estar online para poder atender vocês, né? E o que vocês precisarem, qualquer dúvida, podem deixar também nos comentários das postagens das atividades. Muito obrigada e uma ótima semana para vocês.